A partir de agora, você vai ouvir o programa Conversa com Sonsini. Nos próximos 60 minutos, você vai acompanhar e participar de debates sobre temas de interesses da comunidade. Os assuntos mais relevantes da cidade, tratados de uma forma coerente, íntegra, simples e participativos. No ar, Conversa com Sonsini. A apresentação, Oswaldo Sonsini. Bom dia, ituanos e ituanas do bairro do Pirapitingui, da Cidade Nova, da Vila Martins, do Jardim União, Vila Vivenda, Portal do Éden, Jardim Europa, Novo Mundo, Vila da Paz. Uma alegria muito grande estar aqui nesse 21 de abril de 2016. Uma data histórica para nós todos brasileiros, a data da liberdade, a data em que o mártir Tiradentes nos deixou, porque agia politicamente, fazia com que o povo de Minas Gerais e o povo do estado de São Paulo, unidos, buscassem a liberdade de Portugal, a liberdade daqueles que estavam praticamente escravizando o Brasil naquele momento do Brasil colônia. E essa data também tem muito significado, porque marca a inauguração de Brasília, né, há exatamente 56 anos. Brasília era inaugurada pelo presidente Jânio Quadros. Brasília que passou a fazer a integração do Brasil inteiro. O deslocamento da capital brasileira, do Distrito Federal do Rio de Janeiro, para o centro do país, exatamente no centro do país, ali no estado de Goiás, fez com que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste se integrassem ao Brasil. A partir da inauguração de Brasília, esses estados todos começaram a ter o seu desenvolvimento, seja nos serviços, na indústria, e estarem mais perto do poder central. Então, o 21 de abril é uma data muito importante. O mês de abril para a história brasileira é uma data muito importante, porque também foi no dia 22 de abril de 1500 que Pedro Álvares Cabral e seus companheiros descobriram o nosso país. Então isso marca com muita intensidade tudo que é importante para o Brasil, principalmente nesse ano de 2016, onde estamos assistindo o espetáculo da democracia, o espetáculo da liberdade. É exatamente isso que estamos acompanhando com todo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os movimentos dos cidadãos brasileiros, desde 2013, nas ruas de todo o país, protestando contra o sistema, protestando contra tudo de errado que está acontecendo, especialmente protestando contra a corrupção que inundou as empresas estatais, que inundou as prefeituras, os governos estaduais e principalmente o poder central. O povo brasileiro saiu às ruas, protestou muito e os políticos tiveram que reagir. E nós assistimos no último domingo a autorização da Câmara dos deputados esses que são nossos representantes junto ao Congresso Nacional, em sua grande maioria, autorizaram processo de cassação da presidente da República. Isso tudo emanou do povo, como a Constituição brasileira determina. A vontade popular fez com que os deputados sensíveis à sua obrigação de representar bem o cidadão e o eleitor, fez com que eles tomassem essa decisão. Agora caminha para o Senado Nacional o julgamento da presidente da República. Nos próximos dias, na próxima segunda-feira, precisamente, o Senado Federal da República irá também dar seguimento ao julgamento da presidente da República. Mas como diz a Constituição, que é a nossa lei maior, que é a lei
onde todos os brasileiros têm o mesmo direito e as mesmas obrigações, através desta lei maior, o povo foi ouvido. E o povo foi entendido pelos políticos que são os nossos representantes, especialmente, num primeiro momento, pelos deputados federais. E agora, a presidente será julgada pelos senadores da República. O povo brasileiro acordou, o gigante se levantou, porque o povo brasileiro é gigante. Ele suporta tudo, mas exige a decência, exige a honestidade, exige a ética na política. A grande maioria da população brasileira não aguenta mais esse processo de corrupção que inundou todos os poderes. Então, é muito importante, e foi muito importante que as redes, as emissoras de TV fizessem a cobertura de toda a votação na Câmara dos Deputados no último domingo. Porque através da televisão a gente pode saber não só como vota o deputado, mas como ele age dentro do Congresso Nacional. A televisão, através da imagem da televisão, o político se desnuda praticamente, porque é difícil que algum fingimento não seja percebido, alguma atitude errada não seja percebida através das imagens da televisão. E eu entendo que nós, no último domingo, tivemos a oportunidade de saber quem é quem, pela atitude, pela forma de votar, pelo comportamento dentro da Câmara Federal dos Deputados. E ficou essa lição. Com certeza, cada eleitor lembrou no domingo para quem votou para deputado federal e para quem irá votar na próxima eleição de 2018. Então é preciso que a gente fique muito atento, que conheça o assunto. E como nós dizemos sempre aqui, às quintas-feiras em nosso programa, é preciso falarmos de política, é preciso discutirmos sobre política, é preciso que na hora sagrada de depositar o voto na urna eletrônica, a gente saiba em quem está votando, conheça o candidato, seja ele a presidente da República, seja ele a governador, seja ele a prefeito, seja o candidato a deputado federal, senador, deputado estadual e a vereador. Porque as nossas famílias, as nossas vidas ficam, a partir daquele momento que votamos, dependendo do político que está na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal dos Deputados, no Senado da República. Então é muito importante que essa consciência, que esse amadurecimento político inunde todas as famílias, todas as pessoas, para que a gente erre menos a partir da próxima eleição, que será no dia 2 de outubro de 2016. Aguinaldo, muito obrigado pela sua ajuda. Estamos aqui hoje com a companhia do Aguinaldo na sonoplastia, porque a Bia ainda está se recuperando da dengue, e o Aguinaldo vai nos presentear com a nossa primeira música para alegrar os nossos corações. Essas questões políticas que nós falamos no primeiro bloco, claro que valem também para os nossos municípios, e vale para o município de Itu. O que nós estamos vivendo hoje em Itu, que é um total abandono da cidade, a cidade com problema de falta de água, a cidade com problema de falta de remédio nos postos de saúde, a cidade com todinha esburacada, cheia de matos, completamente abandonada, servidores públicos municipais ganhando o menor salário do estado de São Paulo. É um absurdo. Ambulâncias são 3 ambulâncias em funcionamento, verdadeiras sucatas. O transporte coletivo tem ônibus que já beiram 15 para 20 anos. Ônibus articulado que chove dentro. Ônibus completamente lotados, saindo do terminal aqui
da Cidade Nova, indo para a cidade, nesse percurso de 16 quilômetros, completamente lotados. E a empresa, e nem a prefeitura, nem a concessionária conseguem prestar um serviço de qualidade para a população ituana. Muito embora o valor da tarifa seja um dos mais altos de toda a região. Isso tudo depende de quem? É atribuição de quem? É competência de quem? É de responsabilidade de quem? Do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos vereadores, que não fiscalizam e que não fazem a política adequada no legislativo ituano para que os serviços e a qualidade da cidade seja uma qualidade como temos em Sorocaba, como temos em Indaiatuba, como temos em Salto, como temos em Cabriúva. Então é preciso que a gente fale sobre política. É preciso que a gente fale que existe a real possibilidade dessa cidade ser bem administrada. Porque recursos, como nós temos repetido aqui em todos os nossos programas, a cidade tem. Um orçamento de 550 milhões de reais por ano. É mais do que suficiente para que a cidade seja uma cidade modelo para o Brasil inteiro. E por quê? Se esse dinheiro entra nos cofres da prefeitura, nós não temos os serviços prestados com qualidade? Porque existem desvios, porque existe a corrupção implantada no município de Itu. E é contra tudo isso que nós temos que lutar. É contra tudo isso que nós temos que apresentar projetos, apresentar programas, apresentar um planejamento para que a cidade volte a crescer, volte a se desenvolver, volte a oferecer emprego, principalmente para os nossos jovens. As indústrias que nós tínhamos foram embora de Itu. Os condomínios aumentaram, oferecendo empregos, somente empregos domésticos, com salários muito baixos. E os empregos de qualidade nas empresas prestadoras de serviço, nas indústrias, nas empresas de logística, estão em Sorocaba, estão em Indaiatuba, estão em Salto, estão em Cabriúva. Porque os últimos prefeitos, o atual e o prefeito anterior, abandonaram qualquer tipo de projeto que visasse o desenvolvimento de Itu. E é sobre tudo isso que nós temos que falar. Existe a real possibilidade, então, de nós conseguirmos transformar Itu. Mas é preciso que a gente tenha conhecimento, primeiro, que fale sobre política, que fale sobre as pessoas que são candidatos a prefeito, que são candidatos a vereador, que são candidatos a vice-prefeito. As eleições se avizinham. No dia 2 de outubro de 2016, nós teremos no Brasil inteiro eleições municipais, que vão escolher os próximos prefeitos das quase 6.000 cidades do Brasil, que vão escolher os próximos vereadores, que têm a obrigação não só de apresentar projetos de leis, mas principalmente a fiscalização do Executivo Municipal. A fiscalização de tudo o que acontece na prefeitura é de obrigação dos vereadores. Portanto, é preciso que a gente discuta sobre isso, conheça cada um dos pré-candidatos a vereador, cada um das pré-candidatas a vereadoras, cada um dos pré-candidatos a prefeito, cada um dos pré-candidatos a vice-prefeito. Isso é muito importante, porque essa cidade tem um potencial fantástico pela sua localização. Estamos a 90 quilômetros da capital, estamos a 35 quilômetros da sede da região metropolitana de Sorocaba, estamos a 30 quilômetros de Jundiaí, estamos a 40 quilômetros do aeroporto de Viracopos, estamos a 50 quilômetros de Campinas, com as melhores rodovias do estado cortando o nosso município. Itu é um dos maiores municípios em extensão do estado de São Paulo. São 640 quilômetros quadrados de extensão. Tem a possibilidade de abrigar aqui todo tipo de empresas modernas na prestação de serviço, na logística, principalmente em função das rodovias que a cidade já tem e já passam por Itu.
em função da proximidade desses grandes centros de indústria, esses grandes centros de prestadoras de serviço, e isso precisa ter um plano, precisa ter um projeto, precisa fazer com que Itu se desenvolva, volte a crescer, mas crescer com qualidade, com modernidade, com estudo sobre isso. A cidade precisa disso. Os nossos jovens hoje que buscam o primeiro emprego têm que sair de Itu, porque infelizmente aqui não tem a oferta de emprego. A demanda é cada vez maior e a oferta é cada vez menor, porque os prefeitos que passaram pela prefeitura de Itu nos últimos 10, 12 anos esqueceram disso, ou fizeram a opção pela especulação imobiliária, só trazendo condomínios para Itu, só valorizando as terras, visando o lucro absurdo e esquecendo que precisa ter emprego. Hoje não adianta nem criar novos condomínios, novos loteamentos, porque não tem quem compre, porque não tem poder aquisitivo na cidade de Itu para comprar lote. Não tem. E por quê? Porque esqueceram do emprego, que é a fonte de renda, que é a fonte principal da economia da cidade. Então, é preciso que a gente fale de política, é preciso que a gente entenda sobre política, é preciso que a gente questione os políticos, é preciso que a gente se reúna com os pré-candidatos a vereador, a prefeito, e coloque exatamente isso. Qual o projeto que você tem para a cidade? Qual é o seu plano de governo para a cidade de Itu? Para que a gente possa votar conscientemente e acertar para que Itu volte a crescer e para que Itu ofereça a possibilidade real de novos empregos, principalmente para os nossos jovens. Vamos, Aguinaldo, ouvir mais uma música para alegrar o nosso coração.